Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua casa, a tua vida, para a graça e glória do nosso Rei. Amém, queridos? Que Jesus abençoe poderosamente mesmo. Creia nisto. Aleluia, Jesus. Sou o pastor Jefferson Roque e da parte do nosso Senhor eu quero trazer uma palavra de amor, de vida, de paz para toda a tua família, para você. Aleluia. Se inscreva no canal, acione o sininho e vamos ouvir, refletir na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Nós vamos dar início aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 15, ali nos mostra que alguns dos judeus, eles estavam ensinando uma prática para os gentios, que eles deveriam circuncidar-se, né? Falando para eles ali, olha, se você não circuncidar, vocês não serão salvos. Mesmo que vocês recebam Jesus, mas vocês têm que passar por esse processo de ser circuncidados, senão vocês não alcançarão a salvação. E nós sabemos que isto não é verdade. É o que eles acreditavam, é o que eles criam. Mas não é pelo fato de alguém acreditar em algo que aquilo que a pessoa acredita passa a ser a verdade. Amém, queridos? Não é porque alguém acredita em algo que aquilo é a verdade. Não é verdade? Então aqui eles estavam falando e trazendo perturbação, indo contra os ensinos dos apóstolos. Então aqui a palavra no capítulo 15 nos fala que Paulo e Barnabé teve discussões seríssimas com esse povo. E eles foram até os apóstolos em Jerusalém para explanar a respeito disto. Né? Aleluia. Então no finalzinho aqui também nos mostra que Barnabé ele segue um caminho com João Marcos e Paulo segue um outro caminho com o irmão Silas. Aqui começa uma nova etapa, uma nova jornada. É interessante que depois de ter discutido, né? Os dois discutiram aqui e cada um tomou, porque Paulo não queria seguir até aquele momento ali com João Marcos ali, né? Porque esse rapaz ele tinha deixado anteriormente o irmão Paulo, né? E Barnabé tinha voltado para Jerusalém. Mas tudo bem. Agora nós vamos dar início no capítulo 16, que agora começa Paulo e Silas, né? E Barnabé seguiu com João Marcos. Graças nós te damos, ó Pai, porque a tua palavra é maravilhosa. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos. Abençoe teu filho e tua filha, que porventura esteja, Senhor, acompanhando este estudo da tua palavra. Amém, Senhor. Aleluia. E chegou a Derbe, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, de nome Timóteo, filho de uma judia que era crente e de pai grego, do qual lhes dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que eram sendo estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé,
e cada dia cresciam em número. Então os judeus, eles eram circuncidados, né? Aqui nos fala que o pai de Timóteo era grego, então ele foi circuncidado porque havia judeus observando. Mas quer dizer, então os gentios, estes não eram obrigados a circuncidar-se, né? Circuncidar-se. Aleluia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Lícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiram. Você observa aqui, amados, que o nosso Deus, ele tem domínio, o poder sobre todas as coisas. Às vezes nós queremos fazer algo, às vezes você deseja fazer algo, e aquilo, de alguma forma, não ocorre, não acontece, né? E às vezes nós falamos, não consegui, não está dando certo. Isso é uma prática até infantil da nossa parte, se podemos falar assim. Aqui está mostrando que o irmão Paulo, ele queria seguir um caminho ali, mas o Espírito de Deus impediu. Quando ele foi para um outro lugar, o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo também, o Espírito de Deus o impediu. Então há coisas que no momento o Senhor, ele pode sim, né? De alguma forma ele pode sim impedir que aquilo ocorra, né? Então não é às vezes conforme a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Não é conforme o teu querer, a tua vontade, meu querido, minha querida, mas é como a vontade do Senhor. Então aquilo que vai acontecer ou aconteceu foi pela permissão de Deus, pela permissão do Senhor. É o agir e o querer dele. E nós temos que fazer o quê? Nós teremos que obedecer, né? Porque não há homem, não há força maior do que a do nosso Senhor, do nosso Deus. E tendo passado por Lícia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo para caminho direito para a Samatrócia. Aleluia, cada nome, né? É uns percursos assim, meio complicado. Talvez nós não temos esse percurso todo em mente, assim, né? Mas naquele tempo era um percurso um pouco difícil, né? Devido às embarcações, os portos, a dificuldade de sair de um lugar e se transportar para outro, né? Talvez hoje já esteja mais facilitado, né, esse transporte aí devido ao tempo moderno, podemos dizer. Mas nesse tempo aí, esses irmãos caminhavam muito em passar por lugares, né, em províncias, para anunciar o Evangelho. Mas Paulo teve essa visão à noite deste varão da Macedônia pedindo: passe aqui, venha nos ajudar. É interessante esse poder que o nosso Deus ele libera para os seus filhos, né? É como se fosse um sinal de Wi-Fi, é como se fosse um sinal de uma TV a cabo, né? Que a gente tem visão, Deus dá a gente visão, Deus dá a gente sonhos, e quando a gente vai ver aquilo, é verdade mesmo, aquilo aconteceu, aquilo ocorreu. Então nós temos que honrar, não podemos menosprezar os dons de Deus. Então Paulo depressa foi lá ver o que esse macedônio estava dizendo, estava precisando. Não é verdade, amados? E no dia seguinte, para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, que é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade.
E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, aonde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para testificasse atenta o que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou-lhe dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Ai, que maravilha! Aqui mais uma passagem que nos mostra, quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, sendo serva de Deus, a pessoa crê que Jesus é o Senhor, essa pessoa, ela deve ser batizada, se ela desejar. Quando a pessoa deseja ser batizada, ela crendo no Senhor, ela tem que ser batizada. Então os irmãos foram até ali uma praia, até um lugar que eles acharam bom para fazer orações, e eles se assentaram conversando. Ali assuntos do Senhor, assunto da obra, o que eles iam fazer ou não fazer. E ali eles começaram a conversar com algumas mulheres. E essas mulheres davam atenção à palavra. Com toda certeza e confiança, eram palavras de amor, de instrução, de transformação e salvação, para que elas recebessem o Senhor Jesus. E uma dessas mulheres, por nome de Lídia, esta aceitou o batismo. Não só ela, mas toda a sua casa. Que maravilha, aleluia. E ela implorou que os irmãos ficassem na casa dela, se eles assim achassem que ela fosse digna. E eles ficaram constrangidos. Bonito, né, irmãos? A pessoa ter alegria que você entre na casa dele. Uma pessoa convidar você de coração, não da boca para fora, mas chamar você para estar na casa dele com alegria. Uma pessoa me chamar: vamos lá em casa, insistir comigo, vamos na minha casa, fique lá em casa, passe a noite lá em casa, descanse na minha casa. Isso é amor, aleluia. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Está vendo aqui, mais um fato que a palavra do Senhor nos mostra, que existe sim espírito de adivinhação. E muitas pessoas gostam disso, né, de ser guiada pelo espírito de adivinhação. Só que esse espírito de adivinhação, esse aqui não é da parte do Senhor. Esse espírito de adivinhação é uma adivinhação para os homens, porque na verdade era um espírito que via o que tinha acontecido na vida das pessoas e relatava para aquela pessoa. Então a pessoa tinha aquilo como uma revelação, uma adivinhação. Deus revela. Deus pode me falar algo que vai acontecer comigo por meio de um servo, de uma serva, algo daqui que vai acontecer daqui a 10 anos, 50 anos, 20 anos, não importa o tempo. Deus fala assim: assim diz o Senhor. Irá acontecer isto. E isto, amados, é Deus falando, porque Deus fala aquilo que ainda não existe. Deus revela o impossível. Deus esclarece aquilo que os olhos humanos ou os olhos espirituais ainda não contemplaram. Mas essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava grandes lucros aos seus donos ali, porque ela era uma serva, ela era uma escrava, na verdade. Eu não posso dizer que ela era serva, ela era escrava. Então eles abusavam dessa moça, dessa menina, porque ela era dominada por um mal e dava grande lucro. Como se diz, ela contava coisas que aconteciam na vida das pessoas, coisas que já havia acontecido, coisas de 1 mês, 2 meses, 1 ano atrás na vida da pessoa. E as pessoas falavam: nó, que grande poder, e dava o dinheiro. Ou então contava coisas da vida de outras pessoas para uma outra pessoa. Vamos supor que alguém perguntasse lá: fulano roubou o meu cavalo,
aonde esse cavalo está? Aí ela falava, tá no celeiro tal, na casa tal, com fulano. Por quê? A palavra do Senhor nos fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, observando, vendo aquele que ele possa tragar, que ele possa devorar, não é verdade? Então o inimigo ele fica girando a terra, os espíritos maus, eles sabem, eles veem as coisas. Ele vê este momento que eu estou gravando essa palavra para os amados irmãos, no nome de Jesus Cristo. Ele está vendo que eu estou falando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vê você ouvindo essa palavra, mas o nosso Senhor também está te vendo. Amém, queridos? Então isso aconteceu ali, é um fato, né? É um fato que vai acontecer aqui, um mistério agradável, né? Para os olhos de Deus, né? Mas houve consequências para os irmãos aqui. Amém? Aleluia. Vamos seguindo. Estas, seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Olha bem, Paulo escutando aquilo todo dia, ele já estava, né, chateado, revoltado com aquela cena. Voltando e virando para o Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam e Paulo e Silas e o levaram para a praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha bem, lógico que perturbou, né, amados? As pessoas, elas querem o dinheiro de qualquer forma. As pessoas carnais, mundanas, elas querem o lucro, o dinheiro, o ganho a qualquer maneira. Não importa se tem alguém sendo escravo, se alguém está sofrendo nas garras do diabo. Elas querem o lucro. Então esses homens levaram Paulo e Silas na praça, junto aos magistrados, e levantando já calúnias. Estão perturbando a paz. Não, pelo contrário. Eles chegaram ali para levar a paz. Inclusive essa moça agora que perdeu, né, esse espírito que estava sobre ela, graças a Deus esse espírito que foi lançado fora, saiu da vida dela, essa moça tenho certeza que ela recebeu a paz. Eu tenho a plena convicção no meu coração que ela passou a dormir bem, passou a ter calma, não ficou chorando à toa, né, ou pensando em morrer, né? Porque aonde Jesus faz a limpeza, de fato está limpo. Aleluia. E nos expõe os ensinos que não nos é lícito a receber, aos costumes que não é lícito a nós receber. Olha bem, explicando, se Paulo não tivesse feito aquilo, estava caladinho, né? Todos eles ficaram caladinhos, mas perdeu sua fonte de lucro, abusando, escravizando a moça. Nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unidas contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandá-los que açoitá-los com varas. Quer dizer, além de tudo, mandou bater, né, neles. Mas isso é comum, né? Isso é comum. Hoje talvez as pessoas não usem tanto a vara física, mas usa a vara da língua, né? A língua de muitas pessoas maldizem o Senhor que nós servimos, maldizem as nossas vidas, não é verdade? São mentirosos, enganadores, trapaceiros, e quando se deparam com aquilo que é verdadeiro, bom e justo, essas pessoas elas tramam as piores tipos de maldade contra as pessoas que servem a Deus. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior
e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. De todos aqui estamos, que todos aqui estamos. O homem ia se matar, o homem ia suicidar-se, tirar a sua própria vida, porque pensou que todos haviam fugido. Milagre, né, irmãos? Milagres. Terremoto só em um lugar, movendo os alicerces da prisão. Meia-noite, em torno, segundo a palavra do Senhor, por volta da meia-noite. Os homens que estavam presos escutando Paulo e Silas cantando e orando e glorificando a Deus. E o carcereiro dormindo. Segundo a palavra aqui nos fala, mantém esses homens seguros, mas não é seguro porque alguém queria agredi-los, não. É firmes mesmo, é para que eles não saiam dali, não saíssem dali. Agora esse homem ia tirar sua própria vida, ao desespero. A pessoa, quando ela está sem Deus, ela vive num desespero, não é verdade? Esse homem não era o carcereiro, ele não era o maioral da prisão, ele não era o responsável sobre todos aqueles presos. Ele teria a culpa de um terremoto agitar os alicerces do presídio? Não. Mas ele temeu, porque ele sabia que um grande mal também iria acontecer com ele. Porque os magistrados não iam esperar ele contar que houve um terremoto naquele lugar, não, porque Paulo e Silas estavam cantando. Os prisioneiros que nós açoitamos e prendemos aqui, eles começavam a cantar e louvar e glorificar o Deus dele. Aí a cadeia tremeu, os alicerces tremeu e as portas foram abertas e todo mundo fugiu. Não, ele pensou na mesma hora, ele falou: eu vou tirar minha vida. Que aquelas pessoas eram terríveis, né? Os homens eram terríveis. Vamos dar sequência. E pedindo luz, saltando dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então olha aqui, o que eu faço para me ser salvo não é circuncidar-se, está vendo? Não é ler Moisés ou guardar mandamentos de Moisés, não é. Por que eles falaram? O que eu faço para me ser salvo? Creia em Jesus Cristo, o nome está escrito aqui, né? Todos sabem, crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não há um outro profeta, não há mais ninguém. É Jesus Cristo. Esse salva. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então aqui nós aprendemos, eu tenho falado isso ultimamente com alguns irmãos, pessoas que querem se batizar, um rapaz que quer se batizar, tenho falado que o batismo, quando a pessoa ouve a palavra do Senhor, ela crê, ela aceita Jesus Cristo, essa pessoa pode ser batizada. Não existe dia nem horário. Nós fazemos os horários e os dias, dia tal, horário tal, quando devido aos compromissos das pessoas. Mas se a pessoa pede na hora, naquele momento, que quer ser batizada, e se porventura algum pastor, ele rejeita, ou ele fala que aquela pessoa não pode ser batizado, essa pessoa está indo contra a palavra de Deus. Está escrito aqui.
Esse carcereiro, ele prendeu Paulo e Silas. Ele açoitou Paulo e Silas. Agora esse homem carcereiro estava limpando as feridas dele. E toda a sua família agora estava ouvindo a palavra, a pregação, e foram batizados. E isso tudo aconteceu naquela mesma madrugada. Não esperou 2 dias, nem 3 dias, nem uma semana, nem um curso de 3 meses, como muitos têm feito para segurar e prender, acorrentar pessoas. Jesus te chama para ser livre. Ele te liberta. Ele quer que você siga-o, ame-o e obedeça os seus mandamentos. Ele quer que você creia que Ele é o Filho de Deus. Jesus quer que você creia que Ele é o Salvador, que Ele te salvou. Amém? E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros. Olha bem, você vê, agora chegou de manhã, né? Os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: assaltaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, quer dizer, eles eram romanos, sendo homens romanos, nos lançaram nas prisões. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Aleluia, Jesus Cristo. Que ousadia, né? Sabe aquela história que alguém abusa, maltrata, humilha uma pessoa? E depois, quando vai ver aquela pessoa que foi maltratado, humilhado, machucado, aquela pessoa é filho de alguém importante. Ela é de alguma família, de nome ou renome. Isso não acontece nos dias de hoje? Já reparou quando alguém usa até isso pelo mal feito? Tem pessoas que aprontam, fazem coisas erradas, que não era o caso de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram parar na prisão inocentes. Mas muitas pessoas fazem coisas erradas e vão parar na prisão, e quando eles estão ali presos, o delegado chega lá, eles falam assim: você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu avô, meu tio? Né? Aqui não, Paulo e Silas, inocentes, apanharam, e eles falam: não vai ser assim não, que eles venham cá nos soltar. E eles foram lá e rogaram-lhes, imploraram que saíssem da cidade, com medo, porque eles eram romanos. A afronta, o açoite ia ser forte. Mas Deus tinha um plano naquela família do carcereiro. Ainda que alguém chore, ainda que alguém sofra, padeça algumas dores, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prisão de Paulo e Silas salvou vidas, não só do carcereiro e da sua família. Eu creio que aqueles homens prisioneiros que estavam ali, eles também ouviram a palavra do Senhor, tiveram a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e serem salvos, não é? Se alguns não receberam, nós não podemos fazer, né, uma mudança na mente. Mas se você estiver ouvindo agora, em nome de Jesus, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Seja batizado, receba uma nova vida, seja transformado para a glória do Senhor. Amém. Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo em nome de Jesus. Se inscreva no canal, acione o sininho e vamos até a próxima.